Em relação à preparação do local para instalar esse sistema, é importante se atentar a alguns fatores. Por exemplo, as tampas das caixas elas devem ficar expostas ao sol para facilitar o processo de biodigestão. Esse sistema deve ficar um pouco abaixo do nível do sanitário, no mínimo 45 centímetros abaixo, considerando que o esgoto deve chegar até a fossa por meio da gravidade. O local deve ser seco e ficar distante de curso de água ou do lençol freático. E é preciso ter um espaço suficiente para a colocação das 3 caixas de água e considerar que entre elas deve existir uma distância de 50 a 60 centímetros. E o ideal é instalar esse sistema, essas unidades, próximas ao sanitário e janela da casa, uma vez que essa localização próxima da janela permite auxiliar no controle da manutenção das fossas pelos moradores. Isso porque, se os equipamentos não receberem cuidados mínimos indicados, as fossas vão estar exalando mau cheiro e é o alerta que alguma coisa não está funcionando bem. É importante saber que nesse modelo de fossa séptica biodigestora, o primeiro item que vai antes da sequência da montagem de todos os processos, de todas as caixas, é a válvula de retenção, que é conectada com a tubulação do vaso sanitário e também conectada na caixa 1. Nela deve ser despejada uma vez por mês a mistura de 10 litros de água e 10 litros de esterco fresco bovino ou de outro animal ruminante. Pela válvula de retenção, a mistura ela vai seguir para a primeira caixa quando a descarga do vaso sanitário for acionada. Sobre a montagem das caixas, elas vão ficar enterradas no solo e elas vão ser vedadas. A única parte que vai ficar exposta são as tampas. Elas são enterradas para assegurar a alta temperatura e permitir que o processo de biodigestão ocorra da forma adequada. Antes de iniciar a escavação, fazer os buracos para colocar as caixas, você pode pegar as mesmas, colocar uma pré-demarcação onde o buraco vai ser feito com farinha de trigo. Então você coloca as caixas, dá um espaçamento necessário de 50 a 60 centímetros e faz uma marcação em volta com farinha de trigo para ficar mais fácil o processo e ter espaço suficiente para colocar elas. Quando os buracos estiverem prontos, você vai colocar no fundo de cada buraco um pouco de areia na base para melhor assentamento das caixas, e essa areia ela vai contribuir também para ajudar no nivelamento das caixas. Para que o líquido da caixa 1 consiga passar para a caixa 2 e posteriormente para a 3, é preciso ter um desnível entre as caixas. Neste caso, foi colocado água tanto na caixa 1 quanto na 2 para medir o nivelamento do fundo e ver se o líquido consegue passar para outra caixa. Tem que ter um decaimento, uma vez que este sistema ele funciona por meio da gravidade. Para a montagem da caixa 1, o primeiro passo é furar a parte superior da primeira caixa, em 2 lugares, sendo um furo para entrada e o outro utilizado para saída. Ambos serão de 100 milímetros e vão ser um de frente para o outro. Para isso é necessário você utilizar uma furadeira e uma serra-copo de 100 milímetros, e em um dos furos será colocado um pedaço de tubo de PVC também de 100 milímetros para encaixar certinho e não ficar sobrando nenhum espaço, e de comprimento 30 centímetros. Uma parte desse tubo vai ficar para fora da caixa, onde vai ser acoplado juntamente a ele válvula de retenção. A parte do tubo que ficar para dentro da caixa é por onde as fezes e as urinas vão entrar nesse sistema, vão ter acesso à caixa 1. Já no outro furo,
o furo de saída, será colocado uma curva longa de 90 graus e na parte de baixo da curva vai ser colocado mais um pedaço de tubo de PVC de 30 centímetros, onde o líquido que esteja presente na caixa 1 consiga ser passado para a caixa 2. Então é importante, quando colocar esse tubo, deixar um espaçamento entre ele e o fundo da caixa de no mínimo 10 centímetros, para permitir que o líquido percorra de uma caixa até a outra sem maiores problemas. Bom, para a montagem da caixa 2, assim como na primeira caixa, serão feitos 2 furos na parte superior da caixa, próxima à borda, ambos de 100 milímetros, e também um é para entrada e o outro é para saída. O primeiro furo de entrada ele vai ser conectado à caixa 1 através daquela curva que foi colocada na caixa 1 e vai conectar a caixa 2 por meio de um T de expansão de 100 milímetros. E para ligar esse T na caixa 2, é utilizado mais um tubo de PVC de 100 milímetros e 30 centímetros de comprimento. A parte do tubo que fica para dentro da caixa, assim como no sistema 1, é a parte onde o material, o líquido, vai ser transferido e vai poder circular. E no interior da segunda caixa, assim como na caixa 1 também, haverá na saída um tubo de PVC ligado a uma curva de 90 graus. E dessa forma, todo o conteúdo da caixa 2 ele vai ser transferido para a caixa 3. Lembrando novamente de deixar o espaçamento entre o tubo e o fundo da caixa de 10 centímetros para que o líquido possa circular de forma livre. Para a montagem da caixa 3, diferente da montagem da caixa 1 e 2, o furo de entrada vai ser no topo de 100 milímetros. E o furo de saída vai ser na base da caixa, sendo que esse último furo ele deve apresentar o diâmetro de 50 milímetros. O furo de 100 milímetros será feito com a serra-copo, assim como nos outros processos, e nele será colocado um tubo de 100 milímetros e 30 centímetros para fazer a ligação com o T de suspensão, que será colocado também da caixa 2 para a caixa 3, como foi feito da caixa 1 para a caixa 2. Já para fazer o furo na parte inferior, na parte da base, é só trocar a serra-copo e utilizar uma de 50 milímetros. Uma flange soldável com esse mesmo diâmetro será instalada no furo da base e a partir disso um pedaço de cano de PVC de 50 milímetros será colocado na flange e na ponta do cano um registro de esfera de 50 milímetros, que será responsável por controlar a saída do biofertilizante gerado. Pode acontecer de passar algum resíduo sólido da caixa 2 para 3. Então, na base da caixa, você pode colocar no flange uma telinha protetora para impedir que esse resíduo vá adiante. É importante passar o silicone na junção de todos os canos, tanto internamente quanto externamente, para evitar vazamentos e entrada de ar. Isso é feito somente quando as caixas estiverem colocadas nos buracos e niveladas. A primeira e a segunda caixa têm suas tampas pintadas de preto com Neutrox, impermeabilizante, para assegurar a alta temperatura exigida no processo de biodigestão. Além das tampas, as bases até a metade da primeira e da segunda caixa são pintadas. Isso ajuda também a manter a temperatura alta, por mais que as caixas vão ficar enterradas. Bom, após as caixas estarem devidamente instaladas nos seus lugares, você vai fazer um acabamento em volta, preenchendo com terra os buracos ao redor delas. E é importante não compactar essa terra, uma vez que isso pode mudar o formato da caixa e dificultar o encaixe da tampa. Os canos não podem ser enterrados também, para que se possa verificar se tudo está funcionando bem. Esse sistema ele funciona com a biodigestão anaeróbica, ou seja, ocorre na ausência do oxigênio. Então, alguns gases são acumulados na caixa 1 e 2 que são vedadas, e para aliviar esses gases, liberar eles, são instalados
em ambas as caixas na tampa uma chaminé de alívio. Para instalar essa chaminé de suspiro, você vai utilizar uma serra-copo de 25 mm e vai fazer um furo no centro da tampa da caixa 1 e 2 e encaixar no furo de cada tampa os flanges de 3/4. E nos flanges você vai colar um cano de 3/4 em cada um. Eles devem possuir de 50 a 60 centímetros de comprimento. E na ponta dos canos você vai encaixar o tampão de suspiro. O tampão ele não vai ser colado, será apenas encaixado. Assim, permite a sua retirada quanto for necessário. Eles devem ter pelo menos 4 furos para dar maior vazão aos gases. No final de todo o processo, caso o produtor rural não queira aproveitar o biofertilizante para adubação do solo, ele tem a opção de aproveitar o mesmo para irrigação. Neste caso, na caixa 3 deve ser instalado um sistema de filtro de areia. No fundo dela, na base, você coloca uma manta de drenagem. Posteriormente, você coloca brita, em média 20 centímetros. Cobre essa brita novamente com a manta. E em cima da manta você coloca uma camada de 50 centímetros de areia fina lavada. E no final de tudo, no registro da caixa 3, você pode ligar diretamente a ele um tubo a seu tamanho, a seu critério, para utilizar o sistema de irrigação. E assim fica o sistema finalizado.